Gente, chegamos. Esse é o último dia de março de 2025. Olha que loucura. Parece que a gente já está no meio do ano. Olha que doideira. E muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E para variar, aqui no nosso Syncap semanal do ciclo originário, a gente sempre coloca, a gente faz um sobrevoo e coloca as coisas em dia, no sentido de entender o que está acontecendo, né? O que está periclitando, o que está, né, vibrando no campo, como a gente costuma dizer. Essa semana em especial, obviamente, nós estamos dedicando aí ao RG em Rio, né, a rodada GG23 do Bitcoin, porque amanhã encerra as inscrições, olha só, de noite, né, para essa rodada específica. Não só para essa, né, tem muitas outras acontecendo, não só as rodadas de comunidade, onde está o RG em Rio, mas as rodadas para a própria tecnologia, né, do protocolo de financiamento quadrático, né, que é o Halo Protocol, né, a versão 2. Então, eu não sei o quanto o Victor aqui está ligado nisso tudo, ou até mesmo você, Água, mas querendo, a gente pode até começar esse sobrevoo, quando a gente for falar de região em Rio, por aí, para vocês terem uma noção um espectro mais amplo, né, do que está acontecendo, e depois a gente foca, né, só no região em Rio. Mas antes de chegar lá, né, a gente vai dar um geral na dinâmica, né, do caudal do Rerê. Mas antes de falar disso, a gente vai fazer o check-in, tá? Para dizer como é que você está chegando. E a gente costuma aqui nesse Syncap semanal, né? Não só falar como a gente está chegando, mas também compartilhar algum update regenerativo, alguma prática que você esteja fazendo aí, ou não, né? Você pode também falar que não está, mas que você deseja fazer, né? Para a gente ficar aqui registrado. Então, como o Victor foi o primeiro a cair de paraquedas aqui comigo, eu passo para você, querido. Seja bem-vindo aí, faça o check-in. Muito obrigado aí. Bom, eu chego bem, chego leve, acho que vim de um final de semana muito tranquilo ali. Cheguei ontem à noite aqui na minha repúblicazinha. Tô bem animado, acho que eu fiquei mais aliviado agora depois dessa chuva, que deu uma resfriada, né, que tava aquele calor animal. No SolarPunk nós estamos preparando o processo seletivo, então estou criando manuais de período trainee, já fiz todo o sistema de envio de formulário, a gente está preparando as respostas para dar os resultados de quem passa e quem não passa para o pessoal, né, o pessoal aqui da faculdade ainda. E aí, é, dessa parte é isso, assim, do nosso período aqui no SolarPunk, e em breve estaremos abrindo período trainee ali para. Alô, acho que o Victor travou e caiu, né, querido? Acho que deu uma travada. Para mim também parou a tela. É, normalmente a imagem dele vai sair. Vamos ver se ele volta aí. Fala aí, Victor, você deu uma travadinha. Victor? Isso mesmo. Tá voltando aí. Cara, você deu uma travada geral e caiu. O áudio dele tá conectando. Eu caí Vai lá, aqui. voltou. Voltou. Fica à vontade. Ah, cortou da onde? Perdeu tudo? Quando você tá falando aí Tá falando da República. Chegou Ah, aí na sim. República. Boa. Cheguei muito tranquilo da viagem do domingo. Tive uma boa noite de sono, tô animado, tô bem disposto. Agora a chuvinha deu uma refrescada no clima. E sobre as atualizações do SolarPunk, né, nós estamos concluindo agora o manual de período trainee. Então, a gente já está abrindo vagas para membros extraordinários. Então, o pessoal que vai vir mais a convite. E aí, em breve, a gente também vai abrir processo seletivo para o pessoal aí que quer entrar sem experiência, quer ser formado ali pela nossa entidade. Então, basicamente é isso, as atualizações. E eu passo a palavra para o Agatha. Mas você não fez seu update regenerativo. O que você tem feito de regenerativo na sua vida ultimamente? De regenerativo é mais, eu acredito que seja a própria entidade mesmo, assim, a forma como a gente desenvolve as tecnologias aqui, como a gente pensa, é, a, o uso do software livre
como uma forma de você de criar uma biblioteca humana, né? Tudo que nós criamos aqui na entidade é feito com esse objetivo de retornar à sociedade, né? De dar essa entrega. Então, acredito que o que eu tenho feito, que mais nos aproxima disso, seria isso. Então, agora a gente preparou a seleção de novos membros ali que vão contribuir a isso, e a ideia é que a gente consiga é, criar, estimular um movimento a partir disso, né? Então, aumentar a nossa comunidade de pessoas que querem agregar a essas criações. Hum. É, beleza, querido. Peraí, mais uma coisinha só. Eu vou só te fazer essa provocação, mas eu não vou te responder agora, não. A passar para o nosso querido Ágata, Thiago, para ele fazer o check-in, o update gerativo dele, mas ao longo do nosso sync-up hoje aqui, a gente vai trocando uma ideia sobre ela. Você consegue hoje fazer uma distinção entre esse trabalho que você está fazendo, né, para gerar o wiki do SolarPunk, com o Rerê, né, com esse protocolo cybercultural chamado recurso gerativo de Rerê? Você consegue fazer uma distinção entre as duas dinâmicas? Não precisa responder. Vou passar aí para o tipo água até. Vai lá, querido, manda ver. Nossa, gente, começou uma chuva agora aqui, pesadona. Vocês conseguem ouvir? É um som bom. Eu não consigo, não, mas a chuva estava no Victor ali, foi para você, né? Ah, é? Tá passeando pelo Rerê hoje. Tá um som gostoso aqui. Bom, chego um pouco pesado. Assim, um final de semana muito gostoso, assim, com meu filho, mas com muitos atravessamentos que, ah, vão deixando a gente ansioso, meio triste, meio... Tem coisas que vão acontecendo que você precisa lidar, né? Então, chego de um final de semana meio caótico, chego com um pouco de confusão, assim, também, porque ultimamente tenho passado por algumas situações de conflito em ambientes que nem sempre, pelo contrário, né? Ambientes, na real, de paz. E isso vai desgastando a nossa alma, né, cara? Nossa mente, nosso emocional, você, tipo, fica, assim, exaurido. Então, eu acho que dormi mal por isso também. Tô meio, assim, cansado, a sensação é essa, sabe? Apesar de estar começando a segunda. E segunda-feira é um dia que eu gosto, porque parece que tem uma energia, social, coletiva, tipo, todo mundo tá meio empolgado para fazer alguma coisa, né? Sei lá, tenho às vezes a sensação que a segunda é um dia que recomeça, então você tá ali no gás. Só que essa segunda eu tô meio cansadinho, assim, meio esperando logo que chegue o final de semana. Hum, mas, bom, eu chego também empolgado para construir coisas legais, né? Até usando espaços assim de produção como momento de leveza, né? De algumas dificuldades. Então, chego nesse peso, galera. E aí? Nós aguenta subjetivamente essas cargas? Olha o Cauê aí, ó. E de regenerativo, bom, tenho brincado muito esses tempos na Eco, construído cenários, personagens, enredos. E isso vaza, né? Para a gente construir coisas legais no plano material, a gente pode se alimentar no plano subjetivo, né? Então, acho que isso é regenerativo, assim. E para além disso, as próprias aventuras, né? A gente vai fazer um livro agora, como publicando um livro com os Carlos Sagaz, acho que o Benny conhece, o Cauê conhece também,
o Beni não, o Vini. Aí tem um projeto muito legal dos nanolots, também eu considero algo regenerativo, a acompanhar as aventuras também a- aliás, né, os projetos do Rerê, né, a Oca, então pensar as coisas lá com o Brás, tenho trocado bastante com o Pablo a respeito do laboratório Hacker, então acho que isso tudo é regenerativo também. E é isso, eu chego nessa vibe, pessoal, na chuva. Maravilha. Pode passar aí pro Cauê, que acabou de aterrissar aqui. Pode fazer o check-in e o update dele. Zap pro Cauê. Alô, Manda ver, manda ver. alô, alô. Você está me ouvindo? Ouvindo. Estamos sim. Boa. Salve, galera. É, Bom, tô meio, meio quebrado, assim. Tô me sentindo um pouco sobrecarregado esses dias. Tá rolando bastante coisa, tô bem animado, mas eu tô bem cansado, assim. Achando que eu tô começando a ficar doente, cara. Bom, vou tentar continuar aí na luta diária, acordar todos os dias aí, doente, tem várias paradas pra fazer. Tô animado para saber mais da proposta que você e o Vini estão montando, o Ti, para Greenpeal, para falar de outros temas que não só o livro, para aprofundar mesmo e geolocalizar a discussão aqui no nosso pro Brasil. O Gitcoin, as rodadas do Gitcoin fecham hoje, né? Então, as rodadas de software aberto, então apps and apps, infraestrutura e bibliotecas para desenvolvimento, né? Todas fecham hoje, em 5 horas e meia, eu acho, ou 6 horas e meia. Estou querendo aplicar. Tem um projeto que o Marcos ganhou, ele pegou em segundo lugar aí no Hackathon, um projeto que chama Gringo. Gringo. A gente vai tentar aplicar. A gente também está querendo aplicar com o Climate Megazord, projeto que a gente mandou para a Octant. E, bom, tem várias outras paradas aí que eu gostaria de estar falando com vocês, mas vou deixar para um momento mais propício. Bom, prazer estar aqui com vocês. Volta aí, Vini. Ah, de Show de regenerativo, bola. por enquanto, não tem nada. Vai ter ainda. Quando tiver, eu falo para vocês. Ah, tem sim, cara. Tem seus filhos. É sempre É, regenerativo. essa é a parte do sistema regenerativo, mas infelizmente eu não estou conseguindo nem passar esse tempo com elas, viu, Vini? Infelizmente. Mas faz Então tá parte. bom. Eu vou, em breve, tudo volta ao normal. Beleza. Vitor, você tá de volta aí com a gente, cara? Tô de volta sim, pô. Foi ali tomar um banho de chuva, pegar a Banho encomenda, de mas chuva. Muito bom. Foi pegar a encomenda, né? Aí aproveitou e pegou um banho de chuva. pô, aqui eu Tá tava certo. da casa para chegar no portão, aí não tem jeito. Tá certo. Então, gente, vamos começar primeiro, né, pelos updates gerais. Depois nós vamos focar especificamente no GG23, olhando para o Regen Rio. A gente vai comentar um pouquinho sobre a experiência, como tem sido, mas o foco aqui vai ser dar uma olhada na aplicação, né, que está sendo já co-escrita, co-elaborada, co-criada, para aplicar o ciclo originário, né, do Regen nessa rodada. Então vamos lá, vamos aqui compartilhar. Vou compartilhar aqui. Um momentinho, deixa eu só pegar aqui o link. Tá aqui. Deixa eu compartilhar aqui que a gente, em cima disso, a gente vai conversando. Vamos lá. Quando abrir aí, vocês dão um toque.
Abriu aí, galera? Vitor? Oi? Abriu? Dá para Abriu ver? sim. Dá, dá. Opa, legal. Então vamos lá. Então, galera, a gente vai primeiro aqui falar dos updates gerais, tá? Depois nós vamos focar totalmente em cima da rodada, né, 23 do Bitcoin, especial Regen Rio, com foco na aplicação do ciclo originário, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu acho importante colocar é que a dinâmica do ciclo local, que começou, né, com o Brás e que já gerou três ou quatro espelhamentos e pareamentos, dentre os quais o espelhamento e pareamento com o Ágata, que está aqui, ela está evoluindo bastante. Tá? A gente está conseguindo mapear, né, as dimensões de pareamento entre pessoas, pareamento entre pessoas e projetos, e pareamento entre projetos. Né? Entendendo direito o que, que isso gera de que isso gera, que ambiente que se gera, né, quando ocorre essas diferentes dimensões de pareamentos, né, quando há de fato interação, né, quando as pessoas se abrem, de fato elas estão pareando. Né? Então a gente está conseguindo trazer isso à tona para enxergar como é que você cria um ambiente, né, altamente resiliente, um ambiente humanizante, humanizável, né, e um ambiente capaz de você se abrir, né? As pessoas envolvidas, né, capazes de se abrir para compreenderem a si mesmos e os outros, né? Tipo assim, porque a só dificuldade que nós temos do tipo de sociedade massiva que nos tornamos é que a gente se encilhou, não só se embolhou, mas se encilhou em nós mesmos, né, em termos de ego individualismo, porque nós viramos, né, a base da equação macroeconômica da sociedade hiperconsumista, né, baseado na atenção das telinhas. Né? Então, isso parece que eu estou falando alguma coisa que é filosófica, conceitual, mas estou falando uma coisa que é real, acontece na vida de todo mundo, né? O tipo de sociedade que nos tornamos. Então, fazer uma exploração assim, onde as pessoas de fato vão se abrindo, de fato vão se espelhando, além de ser uma forma a gente conseguir de fato se humanizar mutuamente, né? Da gente ver o potencial co-criativo que nós temos entre a gente. E isso tem sido sensacional. Eu vou até abrir, se o Água está se sentindo inspirado, né? Para falar um pouquinho dessa exploração que ele também está fazendo parte, né, dos sinks locais, para dizer o quanto isso está sendo representativo para você, querido. Em termos de entender como é que a gente consegue, né, digamos, ao mesmo tempo, lidar com as nossas complexidades, lidar com as complexidades do entorno, né, e de uma forma onde a gente não se sinta ameaçado por elas. De uma forma que a gente se sinta, uma vez pareado com outras pessoas e outros contextos, a gente se sinta literalmente com fio terra, né? Lastreados pelo pareamento com os outros, né? Com outros e com os outros, entendeu? Dessa forma humana, né? Para gerar a famosa inteligência coletiva, né? Todo tipo de inteligência coletiva. Então, eu vou até passar um pouquinho para o Ágota, se ele quiser dar uma palavra ou duas, porque ele vem fazendo parte dessa exploração, né? E na sequência eu vou falar o que, que vem aí pela frente do ciclo local, né? Quais são os próximos ciclos locais que vão acontecer, e ele vai por diante. Fica à vontade aí, querido. Legal a gente fazer esse registro aqui no ciclo ordinário. Boto fé. Não, então, tem sido muito legal acompanhar a Oca, porque parte de um projeto que por si já é regenerativo, assim, né? Que ele tem algumas ideias lá, né? Inclusive do plantio de um capim, o vetiver, fazer uma, um viveiro de capim,
E aí isso vai dando, como é algo já regenerativo, né? E tem a presença do Thiago também, é muito legal perceber o contraste entre as duas pessoas, porque o Thiago é super analítico, organizador, o Brás já é mais criativo, sonhador, né? Assim, ele já tem um outro, então perceber essa complementariedade, né, entre as pessoas que estão produzindo, perceber o potencial regenerativo, né, que eu comecei citando, não só pelo capim, mas porque é uma região que o ecoturismo rural ou o ecoturismo pedagógico, ou, né, tipo assim, tem tantas formas de fazer uma comunidade local se beneficiar de um recurso que é a natureza, né, preservando. Então tem essa característica lá e a possibilidade de criação artística também, né? Elas têm essa abertura, essa sensibilidade. Eu tô também metendo o bedelho, né? Propondo algumas coisas que acho que a gente pode ir caminhando nesse sentido de construir uma narrativa que ofereça suportes, né? Subjetivo para a gente entender o nosso futuro, né? Assim, o que a gente está projetando para o futuro. Porque se a gente lida só com o que é objetivo no presente, fica difícil elaborar outras coisas, né? Comecei hoje falando sobre isso, então acho que é legal a gente fazendo essa costura lá, até porque tem, né, essa abertura, e de uma outra proposta, né, assim, de construção de infraestrutura digital, né, porque lá é um lugar que tem uma dificuldade em manter o acesso, tanto pela questão de energia, como pela questão de sinal. Então, aí a gente está pensando em umas coisas meio assim também por lá. E, bom, essa é só uma partezinha, né? Tem todo ainda um miro enorme, super organizado, que o Thiago vem produzindo. Então, é um pouco isso. Tem sido legal poder somar um projeto como esse, né? Que é local, porque não é só aqui. Eu estou em São Paulo, você está no Rio, o Brás está na Chapada, né? Então, é meio isso, assim, Vini. É assim, é isso mesmo. Você pegou o cheiro de uma forma bem baiana, é isso aí, você pegou o cheiro da coisa. E aí, né, e o interessante, eu complementaria para a gente seguir aqui, né? É que, na realidade, gente, a gente está gerando com o Sync local, tá? A gente está matriciando com o Sync local mais um blueprint Web3 gerativo do Rê, tá? E ligado a se empreender em rede, né? De forma complexa, de forma peer-to-peer, complexa, ligado, baseado na constante livre aprendizagem, né? É, e com esse fazer complexo, né? que é que, é, que só você vivenciando ele para entender na prática. Não adianta a gente ficar só filosofando ou conceituando o que é um fazer complexo. Né? Até porque o próprio nome diz, né? Fazer complexo. Você tem que fazer, você tem que se entregar ao fluxo, né, para entender. Né? Então tem sido muito legal mesmo. A gente também está fazendo diferenças entre o que é macro e o que é micro, né? A relação de macro e micro. Estamos falando das macronarrativas que estão institucionalizadas, colocadas, né, na sociedade como um todo, as macronarrativas econômicas, políticas, né, geopolíticas, religiosas. Como é que a gente lida com essas macronarrativas, né, de uma forma menos estressante, é, dentro de uma interface, né, que conversa a linguagem delas, que normalmente a linguagem delas é transacional, não é relacional. Então, a gente está fazendo essas explorações dessa forma. Mas em cima está muito rico. Tá? Isso vai servir de base para o próximo 5 local que a gente deve marcar, possivelmente com o Pablo, tá? Ali onde ele está, na Bahia. Tá? Eu vou acertar com o Pablo direitinho esse dia. A gente vai estar marcando de fazer um 5 local com ele. Tá? Na sequência, a gente vai estar vendo aí um 5 local com Israel, que está em Minas, tá? Em outra chapada. Então, a rigor, os próximos 5 locais na Bahia e em Minas Gerais, tá? Nós vamos ter mais esses 5 locais aí para frente para realizar. E eles já vão estar herdando, né, toda essa exploração que nós estamos fazendo com o primeiro que vem acontecendo com o Brás, ali no Lago do Manso, né? Chapada dos Guimarães e do Mato Grosso. Então é isso, galera. É o que nós temos aí pela frente
tá? Em termos de agenda dos ciclos locais. E o ciclo local, como eu tentei, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ler, né? Eu fui responder ali o Gustavo Cavalcante para ele compreender melhor qual é a proposta que falou do Rerê. Está escrito ali, eu acho que, não sei bem qual canal que eu escrevi isso. Depois eu vejo aqui direitinho. Não sei se bem aqui no ciclo originário. Ah, não, foi no Tecendo Interfaces. Né? Foi no canal Tecendo Interfaces. Eu escrevi sobre o que é o Rerê na realidade, né? E, e aí, quando vocês forem ler ali, vocês vão compreender que um dos primeiros movimentos que nós fizemos, junto com os eventos que a gente chegou junto aqui com o Rio Crypto Hub, quando estava iniciando no Rio de Janeiro, né, foi a realização de sinks locais, né, em São Tomé das Letras e Lima Duarte. Né? Nós fizemos 2 em São Tomé das Letras e fizemos 1 em Lima Duarte. E foi uma situação muito interessante, porque a nossa ideia era, junto com a população, né, uma fração da população de comerciantes, de agroforesteiros, né, o pessoal da cidade interessado em explorar novas formas de gerar riqueza, chegaram junto para a gente gerar ali na pracinha de São Tomé, por exemplo, gerou uma piscina comum de recursos compartilháveis ali, com os comerciantes, com os agroforesteiros, né, com as pessoas curiosas que chegaram. Essas foram as nossas primeiras experiências de Rei lá em 2022. Né? A gente não deu continuidade porque a gente percebeu que precisava olhar para o protocolo mesmo, precisava olhar para as pessoas que estavam chegando, os projetos, o protocolo, dar visibilidade para os 8 paradigmas, enfim, tudo isso. Essa que foi a exploração de 2023. Mas, então, a gente retomando agora o ciclo local, a gente está tendo muito mais chão, né? Muito mais fio terra, muito mais consistência, muito mais coerência, né? Muito mais entendimento da cocriação do próprio Rerê, né, com o protocolo cybercultural. Né? E um entendimento claro, né, que nós estamos gerando, né, gerando blueprints para gerar essa camada cibernética chamada Web3 Regente. Né? Então, e essa exploração que nós estamos fazendo agora, ela conversa diretamente com o blueprint de se prender em rede, né, de forma complexa, P2P, vai por diante. Então é isso, gente. É isso que tem aí pela frente. Bem, passando agora, né, aí pro... antes de passar, eu perguntar para o Vitor, né? Perguntar para o Vitor se deu para compreender minimamente, né, o que está se fazendo com o SIC local ou não, ou você ficou completamente em dúvida, Vitor. Fica à vontade, querido. Eu acho que esses exercícios assim que a gente toma, né, de refletir sobre as coisas, faz pensar que talvez a diferença fosse maior do que eu imaginava inicialmente, né? E você começa a funcionar a mente ali, né? Mas o que você tinha perguntado era as principais diferenças, né? Você pode até, para quem não sabe, eu fiz uma pergunta para ele se ele sabe hoje a diferença entre esse movimento Solarpunk que ele, o Christian e outros, né, estão gerando uma wiki, né, uma wiki com as experiências e conhecimentos sobre a proposta, né, aí e o Rerê, né, como protocolo cybercultural. Essa foi a provocação que eu fiz para ele hoje mais cedo. Mas a pergunta que eu te fiz agora é se você compreendeu sobre o que é o ciclo local. Mas você pode responder essa primeiro, fica à vontade. Ah, sim. Sobre a primeira pergunta que você tinha feito lá atrás, eu sinto que o Solarpunk ele tem uma ideia de ser algo semelhante a essa piscina de conhecimentos, né? Então a gente tá elaborando ali não só as wikis, mas também a ideia é juntar uma série de engenheiros, pesquisadores, pessoas que têm algum conteúdo material para a gente conseguir criar a partir disso uma biblioteca, então deixar esses recursos ali disponível a quem quiser. E eu sinto que aqui no Rerê é uma coisa muito mais geral, assim, não tem um escopo definido para uma coisa como é do Solarpunk de tecnologia, e a ideia aqui é a gente fomentar a cultura, então a cultura dessa colaboração. O que você tiver para entregar, o que você tiver para compartilhar, a gente tenta manter vivo, assim, e eu sinto um pouco assim. Antes de você responder a segunda sobre o símbolo local, eu só vou ler um trechinho aqui, tá? Eu recomendo depois você ler com calma. O propósito do Rerê, querido, não é um só,
não é macro, não é sistêmico e nem sistematizador. Não busca contrastar com o extrativista superorganismo estadocêntrico, constantemente provoca guerras frias e quentes, cuja macroeconomia, além de poluir e consumir 2,5 planetas por ano, é antropofágico, pois nos superconsome também. Ou seja, o Rerê é, por natureza, experiencial e não ideologicamente proposicional. Empaticamente livre-aprendente, onde cada pessoa, no tempo do seu tempo, de acordo com a sua real curiosidade, vai cultural e comportamentalmente se micromolecular apropriando de cada um dos seus 8 interdependentes paradigmas que o consubstanciam, através dos sync-ups de cada exploração cocriativa que está acontecendo, seja através do GR, né, mapeamentos críticos, aqui, perdão, mapeamentos básicos ou críticos White Hat, que estão ocorrendo ou sendo co-inicializados, dos projetos daquelas pessoas que, chegando como interagentes, foram aos poucos se percebendo co-criadoras, ou ainda das experiências de ignição, cocriação e dinamização de piscininhas ou piscinas comuns de recursos compartilháveis, as famosas PC-DRC, para os quais diversos contextos e propósitos, para os mais diversos contextos e propósitos, sem contar as regenerizações que vêm ocorrendo através do ciclo originário, né? Ciclo originário para se dar vida à primeira arquitetura de comunicação e informação do Rerê, tendo uma wiki integrada com um agente de IA, com o primeiro artefato, junto com o primeiro Rerê mapa de rede que está sendo tabulado. Tem todo o ajuste fino que vem ocorrendo com cada interface ecossistêmica do Rerê, em especial com a Greenpill Brasil Web3 DeFi, no momento a experiência Regen Rio, e a Woman Bees Optimism, agora em abril, a cocriação da primeira edição do Latina Hackathon no Brasil. Por fim, mas jamais por último, né, a retomada nesse ano de 2025 dos SYNCs locais. Literalmente a dinâmica interativista que co-inicializou em 2022 este protocolo Saber Cultural, junto com os eventos mensais do Rio Crypto Hub, em especial a Primavera Gerativa, que ambicionou, então, se tecer por entre a hiperlocalidade de pequenas cidades, como São Tomé das Letras, Minas Gerais, o espelhamento das suas biorregionalidades numa dimensão planetária, melhor dizendo, local, para se fazer a ignição junto com parte interessada das suas micropopulações de uma microeconomia regenerativista local baseada na experiência da lógica da abundância através da cocriação de uma piscina comum, né, PCDRC, entre comerciantes, prestadores de serviços e agrofloresteiros. Continua. Então, assim, aqui você consegue ter uma noção de como o Rerê começou lá atrás, né? E aí a gente aí continua, né? Continua assim. Mas claro que era muita disrupção cultural e econômica para acontecer ao mesmo tempo. E o Rerê, enquanto embrionário protocolo saber cultural, estava necessitando ser paradigmaticamente melhor entronizado para ser mais culturalmente mais apropriável. Sem contar a atenção que as pessoas e projetos chegando estavam naturalmente demandando. Foi por isso que não se deu continuidade em 2023 à dinâmica dos SYNCs locais, pois se compreendeu que era necessário se fazer ao mesmo tempo um forte movimento de contração para se cocriar um framework orgânico organizacional por entre os cocriadores mais proativos, capaz de sustentar o campo das demandas, necessidades e desafios existentes, resultando na cocriação do ciclo originário, como também de melhor explorar a prototipação das piscinas comuns, não somente na dimensão entre e para com pessoas, P2P, mas também entre pessoas e projetos, P2Proj, bem como entre projetos, Proj to Proj, tendo como experiência maior, logo em março daquele ano, a primeira edição da Rerê Feijoada Safra, quando se realizou o primeiro espelhamento entre projetos na forma de um NFT para se lançar o Feijão Amigo, que teve como desafio principal dar vida à primeira agrofloresta Web3 DeFi descentralizada do Brasil, em Bias Fortes, Minas Gerais, através da agroflorestal, né? Evento paralelo que aconteceu, né, durante o Ethereum Rio 2023 no Museu da República. Aí vai continuar. Aí depois eu até botei aqui um bannerzinho que eu fiz, né, falando que aconteceu em 2023. Mas, em suma, aqui você consegue ter uma noção melhor, entendeu, Vitor? Assim,
de como é uma coisa viva e orgânica, né? E de como vem coevoluindo de acordo com as pessoas que vêm, de fato, se abrindo, né? Se espelhando, se propondo a co-criar, de fato, né? O Rerê como esse protocolo cybercultural. Você acha que isso deu para dar um background melhor para você nesse sentido agora? Eu acredito que sim. Acho que a cada sim que dá para compreender mais o significado. Uma coisa que eu sempre comento, assim, que sempre me encanta muito é na rejeição de rótulos e como a gente tem esse impulso, né, de tentar adjetivar, de tentar rotular, dizendo que o Rerê é algo, e quando é muito mais fácil, como a gente acaba tendo muito mais êxito em passar o significado dizendo o que não é, né, que a gente tem uma tendência a intitular com coisas que já estão ali postas, mas que tem uma forma fixa. E eu sinto que dessa forma aí a gente entende que é muito mais fluido do que eu teria o impulso de colocar ali, né? Mas deu para pegar qual foi a ideia inicial do sync local e lá atrás, em 2022? Aí eu posso falar como é que está sendo hoje, né? Está sendo bem diferente do que foi lá atrás. É, para melhor ou para pior, hein? Não, para melhor, porque lá atrás a gente estava conversando diretamente com a população, né, dessas cidades pequenas, ainda, né, muito em cima do desejo, da intenção, né, de fazer acontecer uma coisa que não estava colocada ainda, né, assim, para muitas pessoas, mas não se tinha assim uma noção, né, literalmente, né, desses 8 paradigmas, né, daí como é que eles conversavam entre si e não estava dando a atenção que as pessoas e seus projetos estavam necessitando, entendeu? Hoje, o tipo de sync local que nós estamos fazendo é baseado nessas pessoas que já fazem parte, né, da dinâmica de cocriação do RE, né, e que estão fazendo parte do mapeamento básico e crítico, enfim, o White Hat, e que já tem projetos em diferentes, né, hiperlocalidades e biorregionalidades, enfim. Então, a gente está começando por essas pessoas para depois a gente abraçar, né, aquela biorregionalidade, aquela cidade ali. Então, essa que é a diferença, basicamente, lá de 2022 para agora que a gente está fazendo, está explorando 2025, entendeu, Vitor? Fantástico. Chegou mais alguém aí, chegou o Pedro. Esse é o Pedro é o Pedro da Tritails, Knot Studios ou outro Pedro? Oi, sou eu mesmo, Vini. Boa tarde, Meu pessoal. querido, que bom ter você aqui. Faz seu check-in, cara. Seja bem-vindo aí. Valeu. Então, vim aqui dar uma olhada, ver com vocês. Estou sempre recebendo as mensagens, mas a maioria das vezes não consigo ver, né? Mas eu estava aqui mais tranquilinho, aí estou chegando mais para escutar e me ressincronizar. Chego bem, dia tá bom aqui, um pouquinho quente, mas estou feliz, estou de boa, começando a semana suave. É isso. Desejo uma boa tarde para todo mundo. Maravilha, maravilha, maravilha. Bem-vindo aí. Muito bom ter você aqui. Para quem não sabe, o Pedro estava ali logo. O Pedro participou, o Pedro chegou junto numa desses primeiros ciclos locais ali em São Tomé das Letras. Ele estava junto. A gente explorou lá a região. Enfim, eu acho que o Pedro lembra disso perfeitamente, com certeza. Tá? Foi muito rico. Tudo que a gente pôde, né? Tudo que a gente pôde ali hiperlocal e biorregionalmente conversar, trocar, explorar, né? Todo o feedback que a gente acabou tendo para entender que a gente precisava, para a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo, né? A gente precisava primeiro fazer um movimento de contração, né? De olhar para dentro, de entender que paradigmas são esses do Rerê. O Pedro estava ali junto com a gente, tá? Então, é muito rico você chegar justamente quando estava falando disso aqui agora, sabe, Pedro? Sobre essa experiência lá em 2022 e que a gente está retomando agora em 2025. A gente está fazendo o ciclo local agora em 2025, só que a partir das pessoas que hoje já fazem parte, né, da compreensão do RE com seus projetos, estão fazendo parte através de mapeamentos críticos e básicos que estão acontecendo e que já estão em diferentes, né, hiperlocalidades e regiões do Brasil. Começou com o Brás, na Oca Terra Viva local, lá no Lago do Manso, né, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. A gente vai para o Pablo, na Bahia, depois vamos para o Israel, em Minas Gerais, na Chapada dos Veadeiros, enfim. A gente está retomando, cara, aquilo que a gente começou lá atrás, mas
com muito mais pé no chão, muito mais fio terra, né? Com muito mais coerência e consistência e sabendo exatamente o que a gente deseja fazer, né? Colocar em prática. Então, que interessante você ter chegado justamente nesse momento que a gente estava conversando sobre isso. Invocado. Essa é uma sinergia fabulosa, né? Então, gente, vamos lá. Então, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, não sei se seria o caso aí do nosso querido Ágota ou Cauê, senão a gente segue aqui. Hoje eu queria mais focar mesmo em cima do Regen Rio e da aplicação do ciclo ordinário para o Regen Rio. Alguém quer se manifestar, colocar mais alguma coisa, agregar mais alguma coisa para a informação do nosso querido Victor? Eu queria só dar boa tarde pro Pedro. Boa, Pedro, que bom ter Ô, você meu aqui. bom. Da hora. Maravilha, maravilha. Vamos nessa. Bem, galera, então vamos Vou falar dar boa aqui. tarde também, aproveitar Ah, e dar boa tarde também pro Pedro. Salve, salve, Pedrão. Tamo Abração, mano. junto. Boa tarde, gente. Valeu pelo carinho. show de bola. Não tem como não ter carinho por você, querido. Muito difícil. É um desafio não ter carinho por você. Vamos ver. Vamos agora falar aqui, galera, dos mapeamentos, né, correntes da segunda leva. Para quem não sabe, para você, Pedro, eu vou começar por você, já que você está aqui. Eu combinei com o Tomás, tá? A gente retomar para finalizar finalmente, né? O mapeamento crítico White Hat, Chapéu Branco, da Keynote Studios, agora a partir de abril. Tá? A gente vai marcar se na primeira ou segunda semana direitinho. E ele está com a expectativa de que você consiga tocar uma bola com ele nesse sentido, tá? Já que ele, tipo assim, ele avançou bem, né? Os primeiros, a finalização, basicamente, dos primeiros 50%, né, do mapeamento crítico, e agora a gente tem os outros 50% restantes para finalizar. Então, estamos aí, vamos ver se você consegue, dessa vez, estar junto com ele também. Você acha que rola? Com certeza. A gente conversou, ele falou disso e eu estar até aqui retomando essa sincronia faz parte desse movimento. Vamos rolar, com Então, certeza. pô, maravilha, cara, vai ser bom demais, porque nós já vamos finalizar num contexto, né, muito mais maduro, embora, obviamente, ainda embrionário, né, se a gente entender o Rere como, né, com essa ambição de um protocolo de saber cultural que quer gerar uma camada cibernética chamada IPGGEN, mas já com entendimento muito mais bem resolvido, né, da dinâmica de tanto de mapeamento crítico quanto o básico, principalmente o básico, né, que tem evoluído muito. Então, vai ser muito legal, vai ser uma experiência muito rica, né, para vocês dois, né, com certeza. E para todo mundo, né, que vai chegar junto, com certeza. Então tá, vamos lá. Então tem aí, gente, a gente vai estar retomando agora em abril, né, a finalização do mapeamento crítico, perdão, White Hat, né, da Keynote Studios, com o nosso querido Pedro, que está aqui junto com o Tomás. Está acontecendo, né, toda terça-feira, 5h30, o mapeamento básico White Hat da Ecoindústria Modular com o Christian. Está sensacional, está muito incrível mesmo. Eventualmente, quando consegue o Água, chega o Cauê também, quer dizer, tá muito bacana mesmo. A gente está gerando um tipo de clareza muito importante com uma proposta como da Ecoindústria Modular, tá? Que não deixa de ser uma espécie de protocolo também. E está sendo muito rico mesmo. E a gente tem da Aster, né? Camilo, que eu não sei, para quem não sabe, a Aster Camilo, ela está participando aí de um programa, né, de aceleração, né, junto com o Cubo em São Paulo, e junto com um VC, né, um Venture Capital chamado Antler, né? E ela está chocada, essa palavra dela, não minha, está chocada a, de como as coisas ali são muito categorizadas, muito específicas, umas coisas pode falar, outras não, que a última palavra é do mentor. Enfim, ela está achando a experiência rica pelos motivos diferentes do que eles estão achando que está sendo rico para ela, mas ao mesmo tempo está servindo para entender de que não vai ser por ali que ela vai lançar, né, o Dreamland. Então, a gente vai estar, de fato,
quem de fato vai estar co-criando e lançando o Gleanland vai ser através da dinâmica do revejo, através do mapeamento básico White Hat que nós estamos fazendo. Ela entendeu que vai lançar um outro projeto lá, ela quer aproveitar o capital que está existindo, né, para lançar um outro projeto, mas que não vai ser a proposta de valor da Gleanland como a gente vem co-criando. Então está acontecendo, tá, gente, esse remapeamento básico White Hat a partir de 8h15, né, da noite, com a nossa querida Esther Camilo. Tá? Amanhã, a rigor, eu quero confirmar com você, Thiago, se amanhã a gente finalmente faz a co-inicialização do mapeamento básico White Hat do seu projeto, a Ecozona Autônoma. Ou se você está sentindo fluxo para isso, ou se a gente joga um pouquinho mais para frente, para abril, junto aí com o pessoal da Keynote. O que você me diz? Para mim tá tranquilo, Vini, começar amanhã, em abril, quando for melhor. Então, beleza, tranquilo. É só ir no fluxo. Então, gente, amanhã a partir de 11h30 da manhã, nós estamos co-inicializando, tá? O mapeamento básico White Hat da Ecozona Autônoma com o nosso querido Água. Sejam super convidados a chegar junto. Que legal, né? Mais um da segunda leva aí, tá iniciando. Na quarta-feira, nós temos às 11h30 a continuidade, né? Do remapeamento básico White Hat Sapos, do nosso querido Pablo. Já fizemos a comercialização. Essa semana agora a gente vai botar a mão na massa, literalmente. Vai começar com a originação, né? Originação básica. Na quinta-feira está rolando com a nossa querida Rodo Sebastianas. Tá? A gente também vai começar a botar a mão na massa na originação. Tá? Está acontecendo. E é isso, é o que nós temos por enquanto. Tá? A da Água Florestal vai ficar mais para o meio do ano, que eu conversei com o Diogo Jorge, para a gente finalizar o mapeamento crítico. A Rizomar, o nosso querido Victor lá, que é o seu xará, Victor, ele está vendo lá para separar um tempo direitinho para a gente poder, de fato, retomar e finalizar, né, o mapeamento crítico da Rizomar. Guardiões do Clima está em uma situação semelhante, eles devem voltar a qualquer momento, tá? Mas, enfim, ainda está resolvendo de que forma vai voltar para poder encaixar no fluxo deles, né? Então, tem várias explorações, assim, sabe, que estão retomando para finalizar e umas que estão começando. E ainda está para marcar o jogo da agroecologia da Tainá, tá? Ainda está para marcar a natureza das coisas com o Thiago Rossi, ainda está para marcar, quem mais? A Oca Terra Viva Local com o Braz. Então, tem mais 3 projetos aí para se inicializar o remapeamento básico White Hat, tá, gente? E alguns para começar a finalizar, né, o mapeamento crítico, como eu acabei de falar. Então, é aí que nós estamos, tá, galera? Com esse volume de coisas que estão acontecendo. Com relação à materialização do novo framework, né, do ciclo ordinário, com a realização do Wiki Raiz, né, toda quarta-feira às 15 horas, no horário de Brasília, tá indo vento em popa, né? As experiências estão sendo muito ricas, tá? Assim, no sentido de que a gente está começando a ter um fluxo co-criativo para a própria Wiki Raiz, que está sendo muito bacana. A experiência semana passada foi muito bacana mesmo, foi muito rica, né? De todo mundo chegando e botando a mão na massa, né? Para literalmente co-criar o enraizamento, vamos botar assim, né? Da Wiki do Rerê. Foi muito bacana mesmo. Esse convite está aberto para toda qualquer pessoa, né? Está acontecendo. O João está conseguindo evoluir bastante a questão, a diferença do agente de IA, né, para esse chatbot, que a gente vai estar criando na plataforma N8N. Tá? A gente já alimentou esse chatbot com o que a gente já fez com o agente de IA, né, no chat GPT, que foi uma assinatura disponibilizada pela Greenpeace Brasil para a piscina comum do ciclo ordinário, né? Então, a coisa está indo de uma forma muito incrível mesmo, tá, gente? Então, para quem estivesse interessado, né, de chegar junto, interessada, né, está aí aberto, os encontros são abertos e vamos nessa. E eu comecei semana passada, junto com o nosso querido Thiago, que está aqui, tá? O nosso Ágota, a fazer a tabulação do levantamento para gerar o primeiro mapa de rede. Tá? E tá realmente incrível. Eu vou dar aqui um teaser, né? O que você acha, Thiago? Você quer compartilhar aí, querido, para mostrar o trabalho? Eu não estou com ele engatilhado aqui, não. Se quiser, fica à vontade. Deixa eu tentar colocar aqui. Você achar Para primeiro. mostrar. Então, enquanto você acha aí o link, dá boas-vindas ao Luiz Medeiros, que acabou de aterrissar por aqui. Luiz, fica à vontade para você fazer seu check-in, querido, e dizer como é que você está chegando, como é que está seu espírito, né?
Não, tranquilo. Como é que está seu espírito? E se você tiver algum update gerativo para compartilhar, fica à vontade também. Ah, e perguntando se você está melhor, né? Já melhorou? Semana passada você estava meio arriado. Fica à vontade. E aí, galera, boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, assim. Todo mundo me ouvindo bem? Estamos te Show de ouvindo. bola. Acordei bem hoje, fazendo check-in aí, falando um pouquinho do dia. Acordei bem hoje, vi a Prometida ontem, aí o coração bate mais forte, meio apaixonadinho, aí você começa a semana bem, né? Tô de férias também, e aí tô tirando um momento para estudar umas paradinhas que eu tava fazendo antes, mas tava difícil de acompanhar. Tipo, um curso na Coursera que eu tô fazendo bem legal, de gerenciamento de projetos do Google. E umas coisinhas mais aí sobre IA também. Tem uma parte de coisa aqui represada para estudar. E é isso, estou aqui porque abri o Telegram para ver o que estava rolando e vi que estava rolando aqui um momento, mas sem muita coisa para atualizar dos projetos, das ideias. Eu ainda não tive a oportunidade também de apresentar alguns, né, dos projetos que eu tenho, mas talvez não seja hoje. Mas estou aqui à disposição, tamo junto, vai Corinthians. Maravilha, Luiz. Seja bem-vindo aí. Não vai faltar oportunidade, tá, querido? Para você não só começar a sincronizar, né, se sinergizar com a dinâmica e a gente começar a conhecer, né, o projeto. Corinthians. Vai, Corinthians! Isso é para você, Luiz. Vai, Corinthians! Do Thiago aí. Então, vamos lá. Cara, a gente estava aqui, estamos finalizando agora, tá? O geralzão sobre o voo, né? O fluxo caudal de explorações que vem acontecendo, né? Na dinâmica do Rerê, na cocriação do Rerê. E a gente agora, o nosso querido Ágota vai apresentar o trabalho de crunching de dados, né? De mastigação de dados que a gente está fazendo. O primeiro levantamento para a geração do primeiro mapa de rede do Rerê. A gente fez um levantamento com 37, 38 pessoas e nós estamos começando a tabular os dados, né? Então, fica à vontade, eu vou passar para o Água até ele fazer os comentários dele. Vai lá, querido, fica à vontade. Alô? Thiago? Eu fiquei meio perdido aqui nas abas do Zoom. Ah, beleza, acho que agora eu consigo mostrar, né? Ah, a gente tinha uma planilha, né, Vini? Que o Cauê ajudou a fazer, o Atos, com perguntas, acho que todo mundo aqui respondeu sobre se conhecia o Web3. A gente teve quase 38 pessoas responderam o formulário, tá? Para vocês entenderem. Tá? Um total digamos assim, de entre. Foi até melhor, porque as pessoas ativas estão entre 15 e 20 pessoas, né? Sim, às vezes menos, às vezes mais, mas a gente tendo aí, né, 30, quase 40 pessoas respondendo, então 30 está bem satisfatório, né? Com um contingente aí de um pouco mais de 100 pessoas, né? Então tá bem bacana. Manda ver aqui, manda, continua, pode continuar. Isso. Aí, bom, a gente pode ver que a quantidade de pessoas que tem, aliás, a porcentagem, né, ao total de pessoas que têm carteira, são 71% das pessoas já têm. A gente está em vários lugares no Brasil, né? Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Bahia, Minas Gerais. 23% só do nosso, das pessoas que responderam esse formulário, mas eu acho que é mais, né? São pessoas do gênero feminino, né? Que outras informações a gente pode ter aqui embaixo? As redes, a maior parte das pessoas usam. A Ethereum, a gente pode ver, aqui a gente não foi tabulado ainda, né? Mas a gente pode ver que a Ethereum ganha em disparado, né? Polygon também aparece bastante. Aí a frequência com que as pessoas vê o conteúdo que é publicado, né, no Rerê. Então, 50% aqui das pessoas.
assistem poucas vezes, que é publicado. Já é uma boa estimativa, né? Assistiu poucas vezes, 50% das pessoas. Aí a profundidade e a conexão que cada um considera que tem na Web3. Aqui são respostas muito detalhadas. Valeria a pena um encontro só para a gente se debruçar sobre essa planilha aqui, né? E ver direitinho cada um desses dados. A frequência com que participa dos syncs. Então, tem uma parcela que nunca participou, 5% só acompanham pelos grupos. E ainda assim preencher o formulário, né? Isso é, das pessoas preencher. Então deve ter até mais. Seria legal se todo mundo mesmo do grupo preenchesse. O grupo tem bastante gente e só tem 38 respostas. Aí a gente ia ter uma foto bem legal, né? Aí a frequência, o erro de digitação, que acompanha o ponto de contato do Rerê no Telegram. Então tem gente também que nunca leu. Tem uma coisa errada nesse dado, né? 7% das pessoas nunca leram ponto de contato. Como é que então tiveram acesso ao formulário também, né? O Vini mandou pessoalmente, mandou um a um. Acho que tem gente Então, que não usa o Telegram. Eu, pelo menos, eu não uso. pelo WhatsApp você recebe. Por onde você É, recebe? Ah, recebo pelo WhatsApp. no Zap. O Rerê tem o Rerê tem dois pontos de contato no WhatsApp, que é a geradora e o próprio Rerê, e Hum, tem o Telegram, né, que é o grande hub. Telegram do Rerê. hum. Mas a gente não pode esquecer, cara, que tem as interfaces ecossistêmicas. Através dessas interfaces, como a própria Greenpeace, por exemplo, no Brasil, muita gente fica sabendo. É, né? Em outros pontos de contato. Se eu puder só comentar aquela informação lá atrás, né? Metade das pessoas não está vendo ali o produzido. Talvez tenha como a gente, de alguma forma, melhorar esse número, né? Conseguir que as pessoas assistam mais esse conteúdo, entender o que impede as pessoas de parar para assistir, né? Uhum. Tem várias perguntas interessantes aí que a gente pode fazer, mas é isso. Acho que vale a pena parar um momento para olhar cada coisinha dessa. Legal ver esses dados. Isso é isso. E o Pedro fez parte da cocriação também, Aaron. O Pedro fez É, parte da cocriação desse formulário aí. É, isso aí foi feito várias mãos. Esse não, formulário está ativo? Dá para fazer o uso dele agora? Ele está ativo ainda. Ativo ainda. Ele está ativo. Dá, Só dá que ainda para gente, dá para gente fazer mais uma, né? Dá mais uma divulgadazinha no último respiro para ver quem chega junto ainda. Dá para fazer sim. a gente pode sempre meio manter isso, né? Pedir para quem está chegando, ainda não preencheu, preencher, meio que deixar uma forma de a gente ir ele pode ser atualizando. uma ferramenta de É engajamento, né? orgânico, né? Uma coisa orgânica. Até, Bem botado. Show. até uma forma de estabelecer um ritualzinho, né, para integrar. Então, tipo, ser uma forma de verificar engajamento, um indicador também, né? O preenchimento dele. Total. Também, quando isso foi pensado, Luiz, foi pensado para quem já vinha não só interagindo, mas começando a se envolver de fato na cocriação do Rerê, né? Mas estava entre a fronteira de quem estava chegando e começando sabe, a explorar de fato, a começar a cocriar. São distâncias, são momentos diferentes. Viu? A chegada, a dinâmica interativa para começar a se apropriar, e depois que você se apropria, você começa a querer cocriar, começar a fazer parte, enfim. São ritos de passagem, são momentos diferentes, né, nessa dinâmica. Não, sim, sem Mas, dúvida. Só jogando ideias mesmo. tá bem colocado, bem colocado. Bom, a gente está no processo ainda de análise, né, desses dados aqui, então esse é o último dado que a gente desenhou, né, tipo, conseguiu deixar mais simples, assim, de visualizar, que é, você já falou sobre o Rerê para alguém,
Aí, o que é que está em disparado aqui? Ah, que, olha só, 13% de nós fala do Rerê frequentemente para as pessoas mais próximas. Esse é um dado interessante, né, também. Aí, bom, aqui se as pessoas são iniciantes na Web3, aí, bom, muitas respostas que são variadas, né? Podia escolher mais de uma pergunta, ou mais de uma resposta por pergunta. Então, tem pessoas que já são iniciantes, outras que não têm carteira, já estão Eu acho que acostumados. vale a pena a gente dar uma olhada nessas perguntas. Tem algumas perguntas aí que eu tô vendo, eu tô lembrando agora. Elas estão colocadas em ordem, mano. Então, se você colocar aí, ó, tem alguma, eu não sei se nessa especificamente, mas algumas elas estão colocadas de tipo, coloque o que você, coloque na ordem, sabe? Então, primeiro, sei lá, A nível de utilize. proximidade, tipo Eu não sei escala. se nessa, eu não sei se nessa, mas eu acho que tem, eu acho que sim, mano. É legal, hein? Perceber por escala mesmo, intensidades, né? Ali, ó. Por exemplo, alguém colocou ali que faz, que já participa, já está acostumado e que tem, ali no 22, ó, exploro diferentes tecnologias DLT, DAGs, participo de DAOs, já estou Você está falando, Cauê, de já fazer um estou heat map, acostumado a usar minha carteira, por exemplo, entendeu? de fazer uma espécie de heat map, de um mapa de calor? Eu acho que seria, a gente pode às vezes fazer ao invés da gente pegar por resposta, a gente pode pegar por categoria. Então, quantas pessoas colocaram que já estão acostumadas, quantas pessoas colocaram que já tem carteira, quantas pessoas colocaram que já estão em DAOs. Então, a gente pode fazer o gráfico, às vezes, pelas Sim, respostas, entendeu? esse foi um Mas eu acho que isso aprendizado. vai dar muito trabalho. Acho que isso vai dar muito trabalho, porque a gente não montou o Isso. formulário pensando nisso. É, porque seria legal se elas tivessem marcado, né? Para serem marcadas e a gente Sim. ter as respostas individualmente. Como ficou na mesma pergunta, dá para tabular manualmente agora, que são 38 respostas. Depois vai ficar É, complicado. total, Depois, total. então talvez ainda dê para recuperar e aí reformular a planilha O ou formulário. formulário com as respostas para a pessoa adicionar. Bom, meio isso, né, pessoal? Vamos marcar mais cinco, assim, para brincar com esse negócio aqui, que eu acho que dá pano pra manga, né? Da gente se entender mesmo enquanto rede, enquanto protocolo. Beleza, Vinícius? Quer falar mais alguma coisa daqui? Eu queria falar que todos os endereços que Abrir para estão o aí. Luiz Medeiros se Opa, deu já. abrir para o Luiz Medeiros se manifestar e que ele botou um comentário interessante no chat. Ah, tá bom. Ah, sim, não, eu estava pensando aqui que é possível fazer uma árvore de resultados com os indivíduos dentro dessa planilha aí e, por exemplo, ter um ranking de performance e entender o nível de engajamento. Aí você pode determinar dentro dos níveis ali critérios para avaliar. E é uma possibilidade. Vocês podem tornar esses dados aí algo que vai ajudar a gerir a comunidade como um todo, né? Boa. A gente vai, na realidade, eu vou fazer um mapa de rede usando ou uma outra plataforma de um amigo meu, lá da Costa Rica, que é o Seven, esqueci agora o nome, sempre esqueço o nome do nome. Mas, enfim, a gente vai fazer um mapa de rede, mas essa sua ideia é boa também, Luiz. A gente, vai ser muito bacana. Agora, a ideia que você deu de ser uma coisa orgânica, né, constante, também é muito boa. A gente só teria que ver mais perguntas para quem está chegando, entendeu? Tipo assim, eu teria que ter um volume de perguntas para quem está chegando, que é diferente para quem já está estourando, né, começando a conhecer, que também é diferente para quem está começando a cocriar, entendeu? São três momentos, assim, diferentes a dinâmica de cocriação do Herrera, né? Mas a sua ideia é muito boa. Transformar isso numa dinâmica constante, né? Orgânica, que está sempre, né? A gente está sempre tendo uma noção, né, desse organismo, né, que está dando vida ao Rerê com o protocolo cybercultural, né?
que é uma dinâmica de Eu risco. acho que ficam, para a comunidade, ficam tipo um processo autorreflexivo, assim, tipo, ó, você tem uma ferramenta de autoconsulta, sabe? Muito bom mesmo. Obrigado, Thiago, querido, por ter compartilhado. Eu e o Thiago temos encontrado, começamos a nos encontrar, né? Quinta-feira, de 15 às 16, tá? Então, essa quinta-feira agora vai rolar nesse horário, quem quiser chegar, sinta-se convidado, tá? E vai ser um prazer. Antes de a gente finalizar isso aqui, eu vou pedir para o Victor, com a gente, ele browsear, não sei se o Luiz Bebeiro teve a chance de ver, né? A wiki, a raiz da wiki que nós estamos criando para o Renê também. Aí vou pedir para o nosso querido Thiago de compartilhar a tela para ele, para o Vitor poder compartilhar com a gente, né, a wiki e dar um browseamento ali na wiki, né, o trabalho que a gente está fazendo para o Luiz ficar a par disso também. Pessoal, o meu tá compartilhado aí para vocês. Para mim aqui eu descompartilhei já. Tá compartilhado aqui, né? Que loucura. Compartilhado. Então deixa que eu descompartilho, peraí. Aqui, interromper compartilhamento. Prontinho. Vai lá, Vitor, fica à vontade, querido. Fechou. Vini, você falou de browsear, você falou para mostrar, né, como que é a wiki. Para mostrar, acho que o Luiz não tinha visto ainda, é bom que a gente aproveita aqui o Syncap originário para ele entender o que está sendo cocriado também, né? Fora essa tabulação, essa mastigação do primeiro mapa de rede do Rerê, tem a wiki, tem o agente de AI, o chatbot também está sendo criado, tudo isso está no fluxo caudal aí do Rerê, Luiz. O Vitor vai te mostrar um pouquinho da wiki que a gente está ainda embrionariamente criando ela, né? Show de bola, show de bola. Eu vou me integrando aí da maneira que vocês acharem mais interessante, galera. Não precisa tornar aí em volta de mim, não. Fiquem à vontade para ir fluindo aí, eu vou embarcando, beleza? Também. É, é isso, tamo junto. Vocês estão vendo aí? Aqui mostra a wiki ou tá no Rerê? Tá na chamada. Tá dando para ver, dando para ver. Na wiki. Boa. Então, pessoal, esse aqui é o wiki, a gente está montando nessa plataforma aqui de HackMD. Ela é uma plataforma colaborativa, né, uma wiki que é onde todo mundo coloca as definições que nós temos sobre esse universo totalmente diferente, né? Então, a gente tem tem um linguajar muito específico e isso daqui vai ajudar a gente a reduzir o atrito de entrada de novos membros, assim, você não diria que a gente vai conseguir saciar todas as dúvidas, mas pelo menos consegue acelerar esse processo, aí o pessoal já vem com mais dúvidas para o Syncaps e a gente chega lá. Aí aqui tem uma lista de perguntas que a gente vai lembrando e vai colocando aqui para que alguém se sinta confortável para respondê-las, né? E aí, com o tempo, a gente vai expandindo tanto a quantidade de respostas quanto a de perguntas, né? De quinta-feira a gente sempre se junta, né? Quinta ou é quarta, Vini? É quinta, né? É quarta-feira de 15 às 16h30. Isso, exatamente. A gente se junta, aí a gente faz um multirão aqui, onde todo mundo se ajuda e colabora um pouco. Na quarta-feira passada a gente focou mais nas perguntas frequentes aqui. Aí aqui, caso vocês não saibam muito de Markdown, não tem problema, dá para escrever na forma padrão aqui, mas também é coisa rápida de aprender. Eu acho até mais prático do que ficar subindo, colocar em negrito, itálico na mão, assim. O Markdown, ele facilita mais. E aí a gente vai escrevendo aqui, cada um pega um tópico como responsável, e aí a gente vai fazendo as definições, né? Então, aqui, ó, o que é uma cultura ética hacker, o que é um hacker, o que é um cracker, né? Uma coisa que as pessoas confundem muito, esses dois. E aí é isso, pô. A gente vai fazendo nossa base de conhecimentos e tudo mais aí, para deixar como nosso legado. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Muito legal. Deixa eu só complementar uma coisinha antes da gente abrir para o pessoal agregar aí. Luiz, a diferença aqui é que a gente vai
a gente está pegando as definições que estão aí fora, né, na Wikipedia, colocando aí, obviamente, mas a gente vai produzir toda uma camada informacional com base na experiência das pessoas, né? Então, pegando por mim mesmo, por exemplo, como eu participei do ali no finalzinho, né, da cocriação do lançamento do Bitcoin, por exemplo, vai ter um reporte meu, um recorte de uma experiência de primeira mão, né, de como foi essa experiência, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vai estar agregando essa wiki. A outra coisa é que a gente vai estar, tipo assim, quando você fala do paradigma, por exemplo, peer-to-peer, né? Tem uma vasta literatura aí fora, certo? Mas a forma como o Rê trabalha o P2P, ela é interligada com fazer complexo e gerando rede. Então, a gente vai estar falando como é que isso... Entendeu? Uma coisa é você falar do paradigma puro, né? Outra coisa é você ver como é que ele está sendo colocado em prática, né? Como é que ele se mistura com outros paradigmas. O Rê faz essas químicas de cientista maluco, entendeu? Então, a gente está fazendo essas químicas, a gente está gerando uma forma diferente, uma forma realmente diferenciada, das pessoas se sentirem protagonistas, né? Não as organizações, mas as pessoas se sentirem protagonistas dos seus presentes, do futuro no seu presente, né? E a forma como a gente pode empreender coisas que não sejam da forma como está sendo colocado aí fora, né? Na base da cultura de startups que geram organizações, na base de hierarquia, na base de times, e daí por diante. Em suma, estou querendo dizer que a gente vai, nessa week, não agora, está muito no início, mas a gente vai ter esse grau de sofisticação, né? De coisas a serem agregadas nesse sentido. Fecha parênteses, aí eu abro aí para o pessoal querer agregar mais alguma coisa de Luiz aí. Fica à vontade aí. A água está chegando junto, né? E o próprio Cauê também, fica à vontade aí, galera. Ou para o Luiz, se o Luiz quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então, gente, vamos nessa então, né? Então, beleza, vamos nessa. Beleza, obrigado. Tá falando, Vini, rapidinho. Não sei, eu acho que era eu que tinha aberto o microfone aqui. Eu só ia comentar que é isso, acho que o propósito de uma wiki é bem claro, né, bem clean. Ela é muito mais na ideia do colaborativo ali, da construção em conjunto, né? Então, é isso, a gente tá criando nossa base de conhecimento. E é isso aí, pô. Eu convido vocês aí na quarta-feira a comparecerem também. Acho que o Luiz, que já presenciou, né, na quarta-feira anterior. E é isso aí, pô. Cara, uma coisa que eu queria ver com vocês, assim, até saber a opinião de vocês, assim, eu vejo que a gente tem várias wikis, né? Tem a Regen Week, tem o Rere Week e tem a Grumpy Week, por exemplo. E daí eu queria entender, assim, porque para mim eu acho que no fundo a gente está todo mundo agregando na mesma week. Então qualquer conhecimento que a gente traga para Rere Week, para Grumpy Week, vai estar construindo dentro de uma região week. Então eu acho que a gente precisava esclarecer essas questões para evitar, por exemplo, que a gente use erroneamente, assim, sabe, referir às vezes a Rere Week, a gente está falando a região week, então se a gente já padronizasse, sabe, a região week, isso é um projeto que todo mundo que está chegando nesses encontros, a gente está colaborando coletivamente. Isso já pode ser um escopo, por exemplo, de projeto que a Greenpeace Brasil apoia, que faz parte dos projetos que a Greenpeace Brasil apoia. Então, todo mundo que faz parte desse ecossistema já pode ser, de certa forma, o dono dessa ideia, já pode ser quem está recebendo para estar contribuindo. Tudo isso, se a gente, sabe, canalizar em um esforço só, eu acho que acaba ficando mais fácil, porque a gente recebeu uma proposta do Cris para a construção da Greenpeace Week. Só que daí, por exemplo, o fato da gente estar chegando nos encontros do Rei e compartilhando o conhecimento que a gente tem, que estaria sendo utilizado para a Greenpeace Week, né? A gente acaba passando, vamos dizer, nossa experiência, nosso conhecimento, as referências que a gente já tem, os contatos, os insights, tudo isso. E daí eu acho que acaba ficando um pouco sobreposição, sabe? Talvez a gente vai ter que fazer trabalho ou a gente vai acabar depois, tipo, com uma situação onde a gente precisa definir
até onde é Greenpeal, até onde é Regen e até onde é Rehe, sabe? E eu acho que no fundo, a gente poderia só assumir que a Rehe Week é a Regen Week, é a Web3 Regen. Não existe nenhuma outra iniciativa, nem a Eco, nem a Greenpeal, que está olhando através do paradigma do Rehe. Então, se a gente só considerar que a Regen Week vai ser a Rehe Week, eu acho que isso daria uma clareza para a gente poder tanto aplicar para grants, para a gente evitar qualquer conflito de autoria, essas coisas assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente está usando conhecimento coletivo para construir algo que, vamos dizer, é aberto, né? Então, isso é uma forma mínima que a gente tem para se proteger, assim. A ideia ela é interessante. Eu acredito, Cauê, que vale a pena a gente dar uma apreciada melhor nela, porque ah, existe uma existe uma forma do Rerê se inserir, né, como protocolo cybercultural ligado à geração profunda, que é muito particular do Rerê, né, como protocolo, entendeu? Ele conversa de uma forma ampla, com o espectro amplo da regeneração profunda, como você sabe. Ele não tem um recorte específico para DeFi, por exemplo, para finanças gerativas, que ele conversa com finanças gerativas, mas ele conversa com tudo, conversa com outras camadas cibernéticas, com as economias políticas, então tem essa questão para a gente avaliar. Eu entendi o ponto. E eu acho que vão ter especificidades na Wiki da Greenpeace Brasil, por exemplo, que vão ser específicas e mais aprofundadas para financiamento regenerativo, por exemplo, né? Vão ser específicas, mais aprofundadas para lá, que se complementam, na realidade. Não vejo uma sobreposição. Mas a sua ideia é interessante. A gente pode deixar ela marinar um pouquinho, né? Decantar um pouquinho, e a gente voltar a falar dela agora, quarta-feira. Mas eu particularmente curti ela para a gente poder pensar o quanto isso faz sentido nesse primeiro momento agora, entendeu? Não, Talvez eu tô falando no isso, momento. Vini, por causa do momento que a gente tá. A gente tá aqui aplicando para grants, a gente tá pensando em como que a gente vai aplicar e tal. E daí eu vejo que a gente tem 3 weeks sendo criadas. 3 diferentes weeks. E por mais que eu veja essa complementaridade, eu acho que é muito mais fácil a gente ilustrar essa complementaridade em uma só week, ao invés da gente construir já com silos, entendeu? A gente já vai construir com a Regen Week, a gente vai ter que depois fazer o merge com a Greenpeace Week, e daí eu acho que para a gente poder ter clareza para como que a gente vai aplicar de forma, como que a gente vai aplicar em rede, né? Esse empreendimento em rede, que seria a Regen Week, como que a gente pode aplicar para isso em rede? Eu acho que a gente está no Mais momento. uma vez, eu achei interessante, mas vamos conversar sobre isso, se possível, né? Quarta-feira agora, 15 horas, deixar, né, dar uma decantadazinha, porque, como eu te Eu falei, estou tem perguntando porque especificidade. a aplicação dos grants, elas acabam agora, entendeu, Vini? Tem o grant de DeSci e tem o que está rolando no GG23. Tem o próprio grant de Apps and Apps, né, para criação de aplicativos centralizados, que acaba em 3 horas e meia, 4 horas e meia. Tá ligado? Cara, beleza, eu sei que é uma questão de aproveitar a oportunidade, mas a gente já vai estar escrevendo o ciclo originário, né? Aí na própria rodada do Regen Rio, como você sabe, eu vou até mostrar o documento para vocês, como é que ele está sendo elaborado. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: a gente vai integrar essa wiki não só com a gente já, que a gente já vem co-criando ele, mas com um chatbot dentro do ambiente da N8N, para a gente poder proporcionar para as pessoas configurarem suas próprias jornadas livre aprendentes, né? Batendo bola ali com um chatbot, entendeu? Co-substanciado pelo agente, né? De IA. Então, assim, tem coisas específicas, entendeu? Não é uma coisa. Mas tem muitos pontos de contato. Mas vamos conversar disso melhor, querido. Eu não vejo problema da gente perder, entre aspas, a oportunidade de não aplicar, né? Para essas rodadas que você acabou de falar, uma vez que a gente possa tomar uma decisão, vamos dizer assim, fazer um entendimento um pouco mais amadurecido, entendeu? Que faça sentido. É isso que eu estou querendo Eu dizer. entendo, Vini, eu entendo, mas eu estou pensando mais na questão de quem está energizando, assim.
Eu estou muito prático hoje em dia. Então, eu vejo assim, tem um esforço grande vindo do Chris para liderar a Wiki. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, sabe? E garantir que, por exemplo, ele tem a capacidade de continuar fazendo. Eu acho que isso já é uma forma, entendeu? E como ele está com o interesse de fazer parte da estrutura da Greenpeace, fazer parte do conselho e tudo, então eu acho que isso já seria uma coisa que a gente poderia, sabe, alinhar. Porque a proposta que a gente fizer agora poder sair já pode servir como uma forma dele continuar colocando esforço, entendeu? Continuar aumentando o envolvimento dele. É isso que eu quis dizer. Não que ele não vá fazer, mas como ele mandou uma proposta na Greenpeace pedindo recursos para isso, e a gente não teria recursos para fazer essa proposta e as outras que a gente tem lá, então isso já seria uma forma de cobrir a proposta dele, entendeu? É, aí que tá. Eu estou pedindo para a gente deixar decantar um pouquinho para começar na quarta-feira. Por quê? Porque ele está chegando junto na legislação do Wiki como uma forma, pela reciprocidade do investimento cybercultural que eu estou fazendo na ecoindústria modular através de um mapeamento básico, White Hat, entendeu? Da ecoindústria. Então, ele entende que uma forma de dar um feedback, forma de disponibilizar recursos, conhecimento dele, essa seria a forma. Então, já existe isso acertado, vamos dizer assim, no que diz respeito ao wiki do Rei, entendeu, Cauê? Mas essa proposta que ele colocou lá, além de ter as características de estar aprofundando mais em Web3 DeFi, né, que é todo está se criando, né, todo um ethos em torno disso, com as suas especificidades, visa, tipo assim, visa validar o próprio modelo da Greenpeace Brasil, né? O próprio modelo da Mas, Greenpeace Brasil que está ligado. convenhamos. A gente, na semana passada, a gente trabalhou sobre Karma Gap, a gente trabalhou sobre Octant, a gente trabalhou sobre Gitcoin, a gente está falando sobre reputação, sabe? Tem várias coisas que já elas vão se sobrepor. Isso está se sobrepondo. E eu estou preocupado mesmo dos problemas que surgem em relação à autoria, em como que isso é colocado para continuar. Se a gente, por exemplo, se a gente demorar muito tempo e começar a desenvolver separadamente uma outra wiki, a gente vai ter esses problemas, onde, pô, na hora de aplicar para um grant, a gente vai falar, mas esse projeto é da ecoindústria, esse projeto é do Rerê. E eu acho que a gente já tem como alinhar isso, porque tá todo mundo co-criando, não é uma ideia de ninguém, é uma ideia que é de todos, entende? Eu Eu insisto, entendo o que você Cauê, quer dizer, vamos deixar mas eu amadurecer, a gente queria conversa na quarta-feira. insistir pra gente. Não, beleza. Tá Na bom? Vamos quarta-feira a gente começar. vai falar sobre outras coisas, Vini. A gente não vai falar sobre isso, sinceramente, assim. Não, quarta-feira eu estou falando da cocriação da Wiki do Rerê. Quarta-feira. Eu não estou falando do Syncap da Greenpeace Brasil. Não, mas a gente não vai construir a Wiki na quarta-feira, não é o espaço de Sim, é um trabalho. espaço para a gente trocar uma ideia e botar a mão na massa, exatamente. É isso mesmo. Então, mas daí eu acho que vale a pena a gente trocar essa ideia agora, é isso que eu estou dizendo, porque tem o grant que fecham em 2 dias, em um dia, e alguns em algumas horas, e na quarta-feira a gente já pode trabalhar sabendo o que a gente está pensando sobre isso. Sabendo, por exemplo, que as contribuições que eu estou colocando não vão ser, por exemplo, utilizadas numa wiki que não é da Greenpeace, que eu não vou poder referenciar falando, não, esse projeto aqui, sabe, está sendo co-criado com a Greenpeace. Então, eu acho que essa Cauê, que é a deixa eu te fazer, questão. deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você conhece cultura de Wiki? Você já participou de cocriação de Wiki? Essa é a primeira vez que estou participando. Então, eu já participei da criação de inúmeras wikis. Se tem uma coisa que não tem em Legal, wiki, muito massa, cara. Legal que você participou. uma coisa que não tem em wiki, Cauê, é exatamente essa coisa de autoria, porque ela é, por natureza, open source, código aberto. Entendeu? E ela conversa, tem várias licenças open source. Então, uma coisa que está aqui pode estar Mas na referenciada. hora de conseguir recurso para public goods, a autoria vem pelo jogo, entendeu? Como que a gente define a autoria? Quem que vai ser, quem que Mas vai aí, mandar e pedir cara, recursos para isso eu acontecer? estou entendendo. Eu só acho que a gente pode perfeitamente trabalhar isso de uma forma que a gente não precisa tomar uma decisão aqui agora sobre isso. A ideia é boa, não estou descartando. Vamos só pensar Mas eu melhorzinho não para acho que a aquela. gente tem que tomar uma decisão, eu acho que a gente tem que discutir, eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre. Eu não estou pedindo para a gente tomar uma decisão agora, mas eu acho que a gente precisa evoluir nessa discussão.
Senão, se a gente fica postergando isso, no dia que a gente tem que trabalhar, a gente vai querer falar sobre isso, ou a gente não vai trabalhar, ou a gente não vai falar sobre isso. Se a gente tem a oportunidade de falar agora, entendeu? Esse era o tema que a gente estava discutindo. Todos aqui tem várias pessoas envolvidas, então eu não acho que a gente tem que tomar decisão, só acho que a gente tem que discutir. Queria ouvir um pouco do Vitor aí, e um pouco do Thiago também. Bom, eu acho que a opinião mais chave nesse assunto acho que vai ser do Cris de qualquer forma, né? Talvez a gente só encontre ele na quarta. Mas assim, eu gosto da ideia, eu entendo que seja uma ideia que tente economizar energia, não tem porquê se a gente vai fazer três projetos repetidos. E a única diferença de ter uma wiki, né? Para mim, a natureza da wiki ser open source era o que o Vini estava falando, assim, não teria uma posse, mas eu entendo que tem um certo uso. Mas a única diferença de existir essas diferentes wikis seria essa parte jurídica mesmo, de você falar assim, essa wiki aqui ela vai poder ser usada por um agente de IA que a gente elaborar futuramente, a outra não. Então, se tiver uma limitação jurídica, eu acho que cabe com certeza uma fusão, uma centralização da energia, mas se não tiver nenhum problema disso de propriedade, eu acho que é, aí seria na eficiência, né? Então, deixar de focar em três projetos para focar em um só. Mas acho que tudo isso pode ser conversado sim, não vejo problemas, não. Eu fico, assim, tenho colaborado, né, na construção da Wiki e nunca tinha participado. Tem sido uma experiência muito diferente, mas igualzinha de uma sala de aula meio, ou a própria experiência que a gente tem no Rerê, que a gente teve no Pega Visão, no sentido de que a gente vai pegar um termo, né, e criar essa base de conhecimento. E aí eu acho que as coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que também, assim, não seria nem mais o caso de a gente tinha até tem um horário aqui, Vini, eu vou precisar. Eu tava, mas eu vou realmente voltar, mas é porque agora, bom, enfim, é isso, né? A gente tava num outro fluxo, num outro contexto. E aí essa discussão da Wiki chegou, acho que ela é super pertinente, cara. Que bom que você trouxe ela, porque isso amadurece o debate de um tanto, cara. Tipo, né, uma questão muito relevante mesmo para ser conversada. E pena que estão várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem essa urgência, né, de aplicar, fazendo essa referência a um wiki que está sendo construída também em outros espaços. Tem a wiki do Rerê, mas eu fico pensando que, na real, são bases de conhecimento diferentes. Então, é claro que tem uma que é comum, né? Mas em específico, talvez o mesmo termo que a Greenpeace use para se referir a um conhecimento, o Rerê use para se referir a outro conhecimento. E isso seja uma diferença, que cada um tenha que ter a sua própria base de conhecimento com seus próprios termos, mesmo que talvez repetitivos ou copiado e colado, e tudo bem, todo mundo acessa de todo mundo, né? Assim, cada uma pode definir também os seus níveis de licença, mas é isso também. Vamos entendendo qual é o debate mesmo e fazer ele, né, de uma maneira com qualidade. Acho que agora a gente já passou assim. Foi muito bom ter tido essa provocação, mas eu acho que seria legal conversar na quarta mesmo, assim, a gente aprofundar nisso. Ouvindo o Chris também, né? Valeu, Cauê. Uma coisa que eu me preocupo, Ti, é rastreio das contribuições. Como que a gente rastreia nossas contribuições? Como que
sabe? A gente aparece dentro desse agregado de informações. Porque a gente está produzindo conhecimento aqui para ajudar as pessoas a se acessar, a criar agência para elas mesmas. Mas isso tudo é passível de ser apropriado. Isso tudo é passível de ser, sabe, simplesmente as pessoas se apropriarem das coisas. Igual a gente já viu acontecer antes na Greenpeace. Igual a gente já viu acontecer no Rê também. Que isso também já aconteceu no Rê. E porque isso faz parte da dinâmica de escassez que a gente está vivendo e tal. Então, eu acredito, assim, que colaboração é legal, mas a gente não vive num ambiente de colaboração máxima. Quando você perde a fonte de recursos para você pagar suas contas, para você ter sua estabilidade, tudo isso interfere. E eu acho que a gente tem que ter uma forma de resguardar isso, sabe? Então, minha sugestão, né, é que a gente não fique falando Regen Wiki, Greenpeace Wiki e Rehe Wiki. Para mim, se a Greenpeace é uma interface ecossistêmica do Rehe, então ela está sendo criada em torno dos paradigmas. Então, o tipo de alinhamento que a gente quer ter nos conceitos é exatamente para não ter essas diferenças. Então, é para a gente não estar falando P2P na Greenpeace e estar referenciando uma coisa e na wiki do Rehe está sendo outra coisa. Principalmente porque a gente tem um híbrido, onde a gente está utilizando todos esses paradigmas. Então, para mim, não faz sentido a gente investir, por exemplo, na criação de uma wiki da Greenpeace que já está sendo construída. Então a gente não vai aceitar essa proposta, porque, pô, isso vai ser feito de qualquer jeito, entendeu? Isso vai estar sendo feito, tipo, não é uma proposta para um projeto que está dentro da Greenpeace, dentro do escopo da Greenpeace, entende? E daí eu acho que a gente alinhar nisso e falar assim, não, não, isso é uma proposta que está dentro do escopo da Greenpeace, é a mesma wiki, vai ser o mesmo esforço, vão ser as mesmas pessoas que estão construindo, e vão ser as mesmas pessoas que vão ter as contribuições registradas, entendeu? A gente vai criar tudo isso para as mesmas pessoas. É isso que eu estou querendo dizer. E daí a gente, por exemplo, se colocando para grants, se colocando para receber recursos, o time é o que importa. Não importa se é Rerê, se é Greenpeace, o que importa é que as pessoas que estão construindo sejam as que estão ali submetendo e que tenham a representatividade que precisam para poder decidir o que acontece com o projeto. Antes de eu me Entendi. manifestar, ouvir aí o seu feedback, Ágata, e depois a gente ouve o Pedro se ele quiser se manifestar também. Fica à vontade, querido. Não, eu acho que eu entendi melhor o que o Cauê está trazendo. É, eu continuo mesmo querendo aprofundar, né? Vamos continuar essa conversa, porque faz todo sentido mesmo unificar os esforços, né? E registrar essas colaborações que podem ser também até abertas, não sei, porque talvez projetos como o da Oca ou projetos como o da Claudinha tenham coisas a colaborar, né, que sejam muito valiosas daquele ponto de vista, né? Então, o termo que a Claudinha traz para a Wiki seria muito representativo, né? Acho que esse tipo de coisa seria interessante pensar mesmo, traz outras camadas, brother. Pedro? Foi, olha, na minha visão, assim, o que puder ser mais fácil, facilitado para a galera conseguir fazer é o caminho, porque a gente está aqui meio que no extra mile, né, dando 120% da nossa força para fazer acontecer as coisas, porque lógico tem que fazer o ganha-pão, digamos assim, né? Então, vejo que, assim, concentrar tudo num lugar só e tudo mais, na minha visão, tende a facilitar as coisas, né? Fragmentar, às vezes, é pior nesse sentido de tempo que a gente necessita para conseguir avançar. Então, costuma ver que se conseguir centralizar em algum lugar, que seja a voz de todos, né?
parece funcionar. Que todos possam trabalhar em volta desse espaço, assim. Mas, assim, só estou aqui falando de orelhada. Eu vou acabar não conseguindo chegar muito junto nessa construção em si. Estou aqui contribuindo com o que eu estou achando mesmo. Não tenho muita experiência não, em criação dessas coisas e tal, mas é o que eu penso. Então, a minha percepção é de quem já está envolvido nisso há 30, 40 anos, de quem participou da criação de vários wikis, as primeiras wikis, né? E elas sempre foram feitas de forma altruística, né? De forma colaborativa, e até de forma voluntária, assim, em prol da commons, né? A nossa espécie, do commons do planeta, ou coisa do gênero. Na dinâmica do Rerê, as pessoas, uma vez que elas passam, né, pela dinâmica do argumento básico, crítico, white hat, chapéu branco, né, que é o hacker ético, elas se sentem compelidas, né, naturalmente compelidas a querer disponibilizar o que é recurso abundante empático condicionado delas para o ciclo ordinário. E aí, conversando com o Christian especificamente, ele falou, olha, vai ser um prazer imenso eu disponibilizar esse conhecimento que eu tenho de Wiki, né, para a gente iniciar esse trabalho. Então, quer dizer, na realidade, no que tange o Christian, sozinho, ele está satisfeito com esse arranjo, né? Mas, 2 pontos. O que a gente pode, no máximo, aí fazer, Paulo, na medida que, de fato, a Greenpeace Brasil é uma interface sistêmica do Rerê para tudo ligado ao Web3 DeFi, correto? É incluir a wiki da Greenpeace. Eu não sei o quanto a wiki Regen, que eu não sei se você está falando dessa Regen, é da Regen Coordination. Ela entraria nesse balaio, né? Não, na verdade é o wiki tenho conversado com o Christian, Vini, e a gente está querendo se encontrar hoje para fazer as aplicações, e isso é um dos motivos que eu estou trazendo isso agora, mesmo com o Chris não estando aqui, porque eu vou me encontrar com ele e a gente vai conversar sobre isso. Mas a gente quer, por exemplo, já quer alinhar para poder aplicar a wiki, por exemplo, para o DeSci, ou já poder incluir dentro de uma aplicação para Region Coordination o link ali para referenciar para as pessoas que quiserem já consultar e ver a construção, elas já saberem que isso está acontecendo, entendeu? Isso vai fortalecer a aplicação da Greenpeace Brasil e a gente já vai conseguir recursos para continuar esse esforço, entendeu? E daí a Regen Week que eu tô falando é a Week que o Chris está colocando. Ele está trazendo a Regen Week, só que como um projeto da ecoindústria. E eu quero esclarecer isso. Eu falei assim, calma lá, a Regen Week está sendo construída no Rerê. Era isso que eu tava entendendo, entendeu? E aí, mais uma vez, Cauê, o Rerê, ele tem um framing muito próprio, muito, muito singular de como trabalhar com os 8 paradigmas que consubstanciam ele, entendeu? Ou seja, cada paradigma tem a sua própria, né, história, existência, profundidade, alargamento. Então, tem um recorte. Então, por exemplo, quando o Rê fala de geração profunda, existe um recorte que inclui escutativa empática, que inclui CNV, que inclui uma série de coisas, mas inclui coisas, por exemplo, inclui o Reahu dos Yanomamis, por exemplo. São coisas que são particularidades do próprio Rerê como protocolo cybercultural. É disso que eu estou falando. Eu não estou implicando, eu não estou batendo, não estou refutando a ideia. A ideia é interessante, a ideia é boa. Eu só queria melhor decantar ela para entender como é que isso, né, como é que faz a ligação das coisas. Porque, assim, eu entendi completamente o que você falou, tá? Óbvio. Mas eu quero entender como é que uma coisa conversa com a outra, entendeu? Como é que essa proposta dessa Wiki Regen, né, partindo do lugar que o Christian está, que é o lugar da ecoindústria modular, solarpunk, etc., como é que ela conversa com a Wiki do Rerê, que tem as suas especificidades, entendeu? Como é que conversa com a Wiki da Greenpeace Brasil, que tem as suas especificidades, que está ligada ao Web3 DeFi, está ligada à Greenpeace Network, né? Então, assim, eu acho que essas questões que eu queria dar uma sacolejada. Eu acho que a solução, cara, para não perder oportunidades, tá? Na boa mesmo, a solução seria vocês aplicarem, né, essa Wiki Regen Greenpeace, correto? Aplica a Wiki Regen Greenpeace
E se for o caso, a gente tendo tempo para a gente entender isso melhor e verificar como é que uma coisa conversa com a outra mais para frente. Entendeu? Por quê? Porque tem especificidade. Eu próprio acabei de falar que eu vou dar um testemunho de primeira mão da participação em cocriação do Bitcoin, certo? Eu estava lá, eu conheci as pessoas, eu criei, eu ajudei a divulgar, né? Então, isso é uma coisa que vai estar atrelada ao Rerê, porque o Rerê, né, vai dar espaço para trazer à tona, a Wiki do Rerê vai dar espaço para trazer à tona esse tipo de accountability, né, etc. Então, é isso que eu estou querendo falar, querido. Eu acho que é melhor, de repente, seguir o barco da forma como vocês estão aí pareando e fazendo, né? E depois a gente chega junto. Porque, veja, é, eu entendo o que você está falando, mas para a gente transformar isso entre aspas, num pastiche, né? Numa coisa que parece ser uma coisa só e não é, é muito fácil, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que encontrar uma solução inteligível, interessante, inteligente, e que contemple a especificidade de cada coisa, porque não são coisas iguais, assim, né? São coisas diferentes. Mas está anotado aqui, querido, está anotado aqui, certamente. Eu tenho feedback, mas eu vou deixar, porque a gente já está indo no horário, assim. Sempre tem feedback, né? Pode seguir, velho. E tem outra coisa, né? Na fonte, na cultura do open source, a fonte sempre é citada, entendeu? Com ou sem licença, a fonte é sempre citada. Então, você vai na wiki da PHP Foundation, todo mundo que está contribuído, a fonte está citada lá, né? Então, todo mundo fica sabendo quem contribuiu, quem deixou de contribuir, quem faz parte, e etc. Entendeu? Também tem isso, só para agregar. Então, isso faz parte da cultura, né, open source para a cocriação de wikis, né? Bem, gente, acabou que ficou tarde, não vamos conseguir fazer o que originalmente a gente pensou em fazer, mas eu acho, mais uma vez, você ter trazido essa tona foi bem interessante. É uma coisa que precisava ser conversada de fato. Tá? Nós agradecemos, tá? Você ter levantado esse assunto. A gente fez a rodadazinha para cada um aqui entender, né? Se apropriar um pouquinho, entender o que é interessante ou não. Mas vamos. E seria bacana também, obviamente, a gente ouvir o próprio Christian, né? Que não está aqui com a gente. Mas a gente vai conseguir fazer uma composição, certamente. Entende, querido? A gente não vai deixar de fazer. Nós vamos fazer uma composição nesse sentido. Só não consigo, eu particularmente, só não consigo ver essa composição acontecendo aqui agora, sem levar em consideração coisas que são importantes, né, nessa dinâmica. Né? É isso que eu queria dizer. Bem, galera, vamos lá. Vamos só finalizar aqui, né? Vamos partir para fazer uma apreciação, um check-out. Quem quiser chegar junto aí, tá? Perdão, o que eu ia falar? A gente tem. Desculpa, já estou confundindo com outras coisas. Hoje à noite nós vamos ter, como sempre temos, né, o Syncap Geral do Rê a partir de 8 horas. Vai estar chegando pessoas novas aí, mais uma vez, tá? Vai ser bacana, então vamos estar acolhendo pessoas novas que vão estar chegando. Sintam-se convidados a estar junto. A gente, se eu não me engano, a gente hoje deve estar acolhendo hoje o Paulo, tá? Eu vou estar conversando com ele, se o Paulo vai chegar, para a gente poder fazer um acolhimento dele, tá? E é isso, galera. A gente tem basicamente isso, a partir de 8 horas, tá? Eu vou continuar aqui fazendo a cocriação, né, da aplicação do ciclo originário, né, para a rodada do Regen Rio. O documento está lá. Estamos começando a colocar ali, né, todo o conteúdo, de que forma a gente, né, de que forma a gente consegue fazer essa aplicação de uma forma bacana. E é isso. Eu vou abrir aí para a gente poder fazer uma rodadazinha, né, de apreciação de check-out. Começando com você, Pedro. Oi, eu queria até aproveitar o espaço para fazer uma pergunta em relação ao grant, que assim, eu queria saber o quão válido é eu fazer um esforço para trazer pessoas para abrirem novas carteiras para participar do grant. Aí, Cauê, assim, você acha que vale a pena fazer esse esforço ou não?
Só para eu saber Cara, aqui. eu acho que nesse round vale. A gente criou o round especificamente para. Eu aumentei o matching cap. Então, os resultados, normalmente o matching cap do round ele vai até entre 15 e 20%. Mas nesse round, como a gente vai ter um esforço de fazer o onboarding, então eu decidi aumentar a compensação dos projetos que tiverem esse esforço, então vai 22%. Então o projeto pode sair do round com até acho que 16 mil reais. É bastante. Pode ser que um projeto que não se esforce não vai sair com quase nada por causa disso. Mas a ideia é que a gente crie essa dinâmica interativa. Então, existem bounties hoje no aplicativo Impact Miner, que você pode baixar no seu celular. E existe lá já a bounty de registro como ecocidadão na Greenpill. E também tem mais duas bounties de embarque na Web3. Uma é para estabelecimentos. Então, você se conectar com pequenos estabelecimentos, ensinar eles a abrir uma carteira Valora, e imprimir um QR Code para colocar na frente da loja deles, para habilitar eles já receberem em cripto, isso é uma das bounties, US$ 10 para cada estabelecimento, e a gente colocou US$ 200 para isso, então seriam US$ 200 no total, sendo que uma pessoa pode fazer cinco, cada pessoa pode fazer cinco. Uhum. E tem uma outra bounty, que é a bounty para onboard, de acho que eu coloquei projetos lá, mas eu acho que não precisa ser só projetos. Eu acho que só a carteira, ali teria a opção, né, de você colocar a carteira e colocar algumas outras informações de quem você está fazendo o onboarding. Mas para simplificar essa parte de registrar as carteiras que você está fazendo onboarding, só responder o formulário que o Atos criou, que é bem simples, tem acho que 5 ou 6 perguntas, e daí a gente quer conectar as carteiras com redes sociais e um telefone, assim, que a gente possa checar depois. A gente não vai mandar nenhum anúncio, a gente não vai mandar nenhuma mensagem sem as pessoas pedirem, sem as pessoas aceitarem, né? Então, inicialmente a gente só estaria mesmo enviando essas carteiras como carteiras confiáveis. Isso Sim. garantiria, por exemplo, que elas vão ter um match. Ao invés de fazer o passaporte, a gente estaria fazendo isso. Não sei se você pegou a ideia. Peguei. Só para confirmar, porque o que acontece? Eu estava pensando só em. Tem algumas pessoas novas chegando na Norte, tem algumas pessoas que se interessam pela causa, e aí o meu plano era reunir essas pessoas um dia, um horário específico, online, e fazer o processo das aberturas, né? É, Você recomenda eu seguir por essa estratégia que eu falei, ou passo formas para elas e deixo elas interagirem com formas? Cara, eu acho que essa forma que você falou é a melhor forma, porque a chamada ela é esse momento onde você consegue canalizar a atenção das pessoas. Sim, Então, se você conseguir que todo mundo faça junto com você o que precisa, e você já registrar todas essas carteiras, pô, é o mais eficiente possível, eu acho, cara. E tá, daí, o que for separado, você vai preenchendo de novo, não tem problema. Preenche várias vezes, o importante é a gente ter as carteiras que são confiáveis. tá bom. Beleza. Obrigado, gente. Vamos que vamos. Maravilha, Pedro. Passa para quem então, querido? Eu vou passar para o Água, meu querido. Valeu, Pedro. Nossa, galera, valeu, obrigado, assim, pelo aprendizado, sempre muito bom de eu ouvir e refletir, né, sobre as coisas que a gente aborda. Então, obrigado por isso. Pedro, bora bater essa bola. Eu tava com uma ideia parecida, assim, tem um pessoal aqui que acho que tá mais antenado agora e gostaria até de abrir a carteira, e aí eu ia marcar um momento com eles, então seria uma oportunidade também de fazer algo semelhante, né? E aí, Fechou. Vamos juntar o também, ponto. bora. E, bom, legal saber sobre os grants aí também, como o Vini abriu hoje, trazendo, né? Como tá. E esse sobrevoo enorme que a gente fez sobre vários assuntos de hoje, e a gente consegue ver quanta coisa vem sendo produzida coletivamente. Então, é isso aí. Obrigado. Passo a bola para o Victor.
E pessoal, é, bom, curti muito o diálogo de hoje, a gente até estendeu um pouquinho a mais ali. O Cris está me esperando lá para eu ajudar na mudança da casa dele, mas eu não tenho pressa não de empurrar os armários. Gostei muito do diálogo, da discussão que foi proposta, acho muito pertinente. Me fez perceber que o, a Wiki tem um valor maior do que eu imaginava, né? Então é interessante que isso seja acordado logo no início, né? Para que não espere virar uma montanha de conhecimento para depois a gente decidir. Então acho interessante. Fica aí para a próxima quarta-feira. E no mais, gostei do horizonte que a gente tem visto aí, muitos grants, dos que eu li ali, eu sinto que a gente tem um potencial muito grande de prestar para a maioria deles, e eu estou confiante aí que as próximas semanas vão ser de boas notícias, viu? E é isso, saio feliz, saio animado nos próximos dias. Passo a bola pro o Luiz que falta? Luiz e o Luizão. Vai lá. Opa, galera, só passar aqui para agradecer mesmo o momento, poder ouvir vocês, escutar bastante. Já vou preencher o formulário que eu vi e tamo junto. Vamos. Tem que passar para alguém mais? Tudo Tem um certinho? Vocês Cauê. conseguem me Acho que eu só. Bom, eu já falei falar? bastante, galera. Falei bastante do que eu queria, assim. Eu acho que essa discussão ela é válida. Eu trouxe exatamente porque ela surgiu hoje. É algo que estava fresco assim na mente e por causa desse momento das aplicações aí eu achei que valia a pena ouvir mais pessoas. Então era mais isso que eu estava esperando mesmo. Agradeço mesmo vocês terem entrado nessa roda. E pô, tô feliz também, cara. De verdade, assim, é muito massa ver tantas mãos. Ver tantas mãos e ver tantas coisas acontecendo e a gente ter hoje dificuldade de referenciar tudo que tá sendo feito, assim. Então, de conseguir trazer tudo para a superfície, né? Então isso é um desafio bom. E é isso. Me sinto animado também aí. Bora. Então é isso, galera. Estamos finalizando aqui mais um ciclo originário. Geramos um ciclo, né? Geramos uma roda, geramos um cipher hoje aqui. Foi bem interessante. E vamos seguir, vamos seguir. Amanhã finaliza, né, de noitinha, à noite, as inscrições da rodada específica, né, do Regen Rio, no GG23. Vai ser, e Pedro, só para falar uma coisa, Pedro, durante a rodada, eu vou estar marcando 3 datas, onde eu vou estar fazendo também o embarque aí da galera com a carteira e de como as pessoas podem fazer a contribuição, né, na própria plataforma do Bitcoin. Essas datas eu ainda vou definir com o pessoal que está vindo junto comigo. Então, depois a gente pode começar a trocar uma ideia que de repente a gente pode dividir um pouco isso, enfim, ver como é que a gente faz. Isso, galera, é isso. Uma boa noite para todo mundo. Até de noite. Hoje tem aí mais um Sem Geral do Rei a partir de 8 da noite, tá? Temos mais gente nova chegando aí no pedaço. Vai ser muito legal. Beijo no coração, galera. Valeu. Vamos nessa. Valeu, tchau, tchau. Junto.